Vamos então, de corações unidos e pensamento ao alto, agradecer ao nosso Deus Criador, ao nosso irmão Mestre Jesus, aos nossos irmãos benfeitores também da Casa com o Evangelho. Vamos agradecer por este momento, por esta oportunidade que temos de estar aqui, fazer o estudo do NEP, nosso estudo que nos enriquece e tem enriquecido tanto saber realmente as palavras de quem conviveu e quem viveu com Jesus, saber e perceber e entender, sim, torna-nos mais ricos e mais próximos também de Jesus, porque temos tanto que agradecer, temos que agarrar esta oportunidade que nos foi dada e de podermos estar aqui reunidos. Vamos então agradecer também pelo Filipe, ao Filipe pela sua disponibilidade em estar sempre também connosco e para nos fazer também aprender mais um pouquinho todos os dias. Agradecidos que estamos por estarmos neste grupo do estudo do UNEP. Vamos dar então início. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Marta. Obrigado a todos os que chegaram agora recentemente. Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos a tratar aqui do prólogo do Evangelho segundo São Lucas. Estamos a fazer aqui uma jornada incrível aqui no prólogo. E, portanto, o nosso estudo está cada vez mais a ser afunilado, ou seja, nós começámos de uma parte mais abrangente, mais generalista, e agora estamos cada vez mais a afunilar, ou seja, começámos a fazer interpretações dos versículos, depois passámos a fazer interpretações de expressões, e agora estamos a fazer interpretações de palavras que entendemos que sejam palavras essenciais para nos dar uma linha de raciocínio e de compreensão e de interpretação relativamente a este versículo, que neste caso estamos a estudar o versículo 4 do prólogo, que é o último. Então, como eu falei a semana passada que há uma regra base que é cada texto tem um contexto, o prólogo tem o seu contexto. E nós, para nos facilitar a inspiração, a compreensão do versículo 4, nós vamos ter sempre que remontar, fazer um resumo daquilo que está para trás. Para quê? Para que quando chegarmos ao versículo 4, o nosso raciocínio esteja encadeado numa linha interpretativa. Ok? Portanto, isto é um método que a gente vai ter que sempre que fazer. Numa primeira fase, nós temos a fase superficial, não é? Que é uma fase de aproximação ao texto. Nessa fase de aproximação ao texto, nós verificamos aquilo que nós conseguimos compreender. Vimos que Lucas empreendeu, ou seja, é uma compreensão puramente literal do texto. Não é? Essa primeira fase dá-nos uma aproximação ao texto. Mas depois nós já começamos a compreender que por detrás de cada palavra, por detrás de cada expressão, por detrás de cada palavra superficial, há sempre o conteúdo espiritual por detrás de tudo isto. E é nesse sentido, utilizando várias fontes que nos ajudem a reter ideias que aprofundem o sentido das palavras e o sentido que elas têm, quer relativamente ao versículo, quer relativamente ao contexto geral, nós vamos retirando pérolas, várias pérolas, para construir um colar. Então, cada contributo de cada lição que a gente vá a pesquisar traz um pouquinho que nos ajuda no final a ter uma linha de raciocínio. Eu gostaria de saber se vocês estão a perceber a dinâmica do estudo, se faz sentido, se está a haver dificuldades. Portanto, é assim, nós estamos a começar, não é? E estando a começar, é muito natural que a gente tenha, assim, algumas dúvidas e tenha alguns receios, não é? Mas a gente, como disse no início, não estamos aqui à pressa, não é?
estamos para degustar o texto e eu acho que temos feito um caminho muito interessante e nós já vimos que estudando as duas palavras que estudámos a semana passada, portanto, o confirmes e a segurança, vejam como é que nós já ficamos com uma visão completamente diferente daquela que tínhamos ao início. Portanto, hoje o nosso objeto de estudo vai ser a palavra, ou seja, a palavra que é a palavra, portanto, há aqui uma redundância das palavras, mas, ou seja, temos que fazer um resumo daquilo que já demos, até o quê? Até ao versículo 4, e depois fazer um resumo daquilo que já compreendemos no esmiuçar que fizemos sobre o confirmes e sobre a segurança. Tá bom? Maria José, faz favor. Eu ia responder-te à pergunta que tu fizeste. Sim. Eu tenho tido alguma dificuldade em entender o estudo. Sim. Eu não sei qual é a página que está, nem sei, por exemplo, quando tu falas sobre a perícope, qual é a perícope que se está a falar, ainda não assimilei como é o processo. Pronto. Estas são as minhas dúvidas. Já tens o livro, não tens, Maria José? Tenho, o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é composto por vários evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo e Apocalipse. Estas são as obras contidas no Novo Testamento. Este livro que nós estamos a estudar, que é uma tradução do Haroldo Dutra Dias, tem aqui dentro, tem os 4 evangelhos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. Aquilo que nós estamos a estudar é o Evangelho de Lucas, ou seja, que é um dos 4 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos a estudar o Evangelho de Lucas. E começamos pelo princípio. O princípio do Evangelho de Lucas começa com o prólogo. A perícope, o que nós chamamos de perícope, é o título, ou seja, da passagem, ok? Quando falamos em perícope, estamos a falar em título da passagem. Portanto, a passagem que nós estamos a estudar é o prólogo. O prólogo, um sinónimo para prólogo, é introdução. Portanto, o que nós estamos a estudar é a introdução ao Evangelho de Lucas, ok? Que, abrindo o livro portanto, do Novo Testamento, está na página 249. 249. Obrigado por isso. Nada. Já fico mais orientadinha. Está bem, obrigado. E o texto que nós estamos a estudar é o versículo capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 4, ok? Isso é o prólogo e é isso que nós estamos a estudar. Tá bom, Maria José? Bom, assim sendo, eu vou pedir aqui 2 resumos. Primeiro, um resumo dos primeiros 3 versículos e depois um resumo das 2 últimas palavras que nós estudámos nos textos, nos episódios anteriores, está bem? Só dizer-vos uma coisa, estou aqui a preparar um convite, que ainda não o fiz, mas tenciono fazê-lo, para convidarmos a Michelle, que a Michelle foi uma pessoa que me acolheu quando isto ainda não tinha começado. Tive um mês a estudar com eles no NEP Maria de Nazaré. E ela é uma pessoa com muita experiência, portanto, do miudinho, é uma pessoa incrível no estudo do NEP. E, portanto, a ideia que eu tenho é convidá-la para quando nós iniciarmos mesmo o segundo capítulo, ou seja, a passagem, portanto, mesmo no Evangelho, ou seja, o anúncio do nascimento de João Batista, que ela possa fazer uma introdução ao estudo, estão a ver? Porque ela é muito didática e é muito experiente no estudo do NEP. E, portanto, a ideia é que ela possa fazer, porque assim, nós estamos a fazer a parte do miudinho, correto? E ela vai nos trazer a parte da contextualização, ou seja, da comparação
dos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, estão a ver? Portanto, fazer essa comparação, ou seja, como é que nós nos devemos comportar quando iniciamos uma nova perícope, estão a ver? Portanto, ela traz essa experiência consigo, vamos aproveitar a sua experiência, se Deus quiser ela há de contribuir, e a ideia é aproveitar a experiência dela para nós lhe podermos fazer todas as perguntas que a gente possa, estão a ver? Porque com esta troca de experiências nós vamos cada vez ficando mais capacitados. Portanto, acho que está mesmo no timing certo para ela vir dar esse contributo, porque é uma pessoa com muita experiência. Nica, faz favor. Liga o micro, faz favor. Era para dizer que eu tenho aqui o resumo até ao 3º ponto. O 4º, sou franca, não tive, estava à espera que o livro chegasse a tempo e depois... Pronto. Então, como cada um dá o que tem, faz favor. Mas isto é o resumo resumido. Mas É sintético, é sintético. Como diz a outra, rinca. No primeiro, eu acho que se conta a identidade moral. No segundo, os testemunhos vivos do legado moral de Cristo. E o terceiro, o início da procura da confirmação desse legado moral. Muito bem. Pronto. É uma hipótese Agora... muito sintética e muito emanuelina, que tem essa capacidade. Eu acho que é mais Ana Isabelina. Que é Niquina. Ter pouco tempo para... E depois, pronto, gostaria muito de esmiuçar mais, mas isto acho que é aquilo que... Muito o bem. ponto central, não é? Depois podemos partir daqui para muita coisa, não é? Muito bem. Então, quem é que ajuda a Nica para fazer esta contextualização primeira? Fernanda, faz favor. Boa noite. O que eu queria, não sei se vou contribuir ou não, vou aqui dar a minha ideia que já tinha inicialmente, quando tu expuseste aqui o nosso contributo. Portanto, o estudo do NEP pode tornar-se um pouco difícil. Porquê que eu digo isto? Porque nós estamos-nos, isto, como tu disseste, está a encadear-se e nós estamos-nos a descobrir. Acho que é a palavra certa. Nós estamos a descobrir. E isso, de certa forma, é difícil. E requer aqui alguma atenção para connosco próprios. E eu falo por experiência, não é? A minha experiência, só posso falar pela minha experiência. E daquilo que nós já estudamos, aquilo que eu retenho é que, e uma das frases que me ficou foi a construção. Nós estamos em construção porque nós estamos efetivamente a tentar descobrir-nos, e isto foi o que nós fomos buscar exatamente ao primeiro versículo. Depois, no segundo versículo, nós vamos buscar a experiência dos outros, portanto vamos olhar para o que os outros fizeram, disseram, vamos olhar para esse exemplo e trazê-lo para nós, e daí depois tirar as nossas próprias conclusões, porque nós estamos aqui para volto a repetir, para nos descobrir, e isto é difícil. Depois, nós, portanto, vamos ao exemplo dos outros e vamos depois no 3, vamos tentar aprofundar algo em nós, identificar alguma coisa em nós que possa contribuir para o nosso melhoramento. E no 1.4 do confirmes e da segurança, o que eu retive foi que o confirmes tem que ver exatamente com a nossa consciência, com aquilo que nós somos capazes de fazer de bom, porque a nossa consciência vai aqui delinear exatamente o que está certo e o que está menos certo, e o que está exatamente errado. Portanto, este confirmes vem colocar à tona a nossa consciência, coloca a nossa consciência em ação. E depois, por fim, a segurança tem que ver com a nossa característica interior, que é a nossa segurança íntima, aquilo que nós sentimos cá dentro, temos a certeza que estamos no caminho certo. E por termos a certeza que estamos no caminho certo, nós vamos continuar a caminhar.
e depois vamos caminhar para a palavra, e depois vamos caminhar para, para o instruído. Exatamente. Eu falo por experiência, isto neste início não está fácil, exatamente eu acho, pela minha percepção, e não está fácil porquê? Porque nós ainda nos estamos a descobrir, isto ainda não está bem encaixado em nós. Porquê? Por causa dos nossos defeitos morais. E então vamos lá devagarinho, e as pessoas às vezes não compreendem, não conseguem seguir um raciocínio e perdem-se, porque nós próprios também estamos perdidos. Este é o meu pequeno contributo. Obrigado, Fernando. Então, reparem, quando nós vamos ter uma aula de condução, a primeira aula de condução, como é que ela é? Já metemos mudanças com o mindinho assim para cima? Não, isto já é à pintas, né? A gente meter assim as mudanças ou virar o volante assim só com o atenar e com a hipotenar da mão. Não é. Como é que a gente faz? Agarramos ali a manete das mudanças com toda a nossa força, né? E o volante, vamos assim, né? A ver a estrada com muito medo. É exatamente o mesmo que acontece aqui. Nós estamos na primeira aula de condução. Nós estamos, né, no prólogo. Nós não sabíamos nada, método. Não sabíamos que havia tantas lições do Emmanuel. Não sabíamos que isto era possível pesquisar só com uma palavra e tantas coisas que se pode dizer só com uma palavra. Nós não sabíamos nada disso. E agora estamos a descobrir. E à medida que vamos avançando, vamos ficando cada vez mais confiantes. Então reparem que nós estamos, para além de ir à procura de conteúdos morais, nós agora ainda estamos à procura de termos o nosso próprio método. Porque nós estamos à procura de nos encaixarmos no Evangelho e da forma de estudar. Naturalmente que quando isto avançar um pouco mais, nós já sabemos aquilo que temos que fazer. E quando ficar automatizado a metodologia, aí sim, já nos preocupamos com as bermas da estrada. As mudanças já entram de forma automática. Já conduzimos com um cotovelo a apanhar ar, que ficamos queimados do braço esquerdo e do lado direito não ficamos queimados no verão. Vejam que isso faz tudo parte da nossa confiança. Portanto, lá para o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, se a gente nesta encarnação conseguir lá chegar, já começamos a conduzir à vontade. Portanto, take it easy, né? Take it easy. Calma, presta atenção. Não nos desesperemos, porque senão a gente deixa o carro ir abaixo. Né? Largamos a embreagem muito depressa e o carro começa assim aos solavancos. Portanto, não pode ser. Uma coisinha de cada vez, vamos estudando com calma, sem nos subvalorizarmos, porque a gente não se pode esquecer de uma coisa. Quem manda nisto é o Cristo. Nós estamos com boa vontade, nós estamos predispostos a aprender. Agora, não sejamos ansiosos. A cada semana a gente vai construindo. E passado um mês, 6 meses, um ano, acreditem que vamos estar muito melhores do que aquilo que estamos hoje. Portanto, com calma, com serenidade e tudo acontece. Maria José. Boa noite a todos. Boa noite. Então, como disseste no estudo anterior, de facto nós encontramos numa jornada evolutiva, individual, mas para esta caminhada nós precisamos deste coletivo, esta partilha entre nós aqui é grandiosa, porque assim como Allan Kardec utilizou o método do controle universal dos espíritos, nós aqui trazemos um pouco de nós, do nosso estudo, da nossa pesquisa, do nosso empenho, do nosso tempo. E essa partilha
vai solidificando um pouco umas pontas ali, umas palavras acolá, e isso vai trazendo em nós essa segurança e depois, quiçá, podermos caminhar sozinhos, porque aqui tinha aqui uma frase que até tu disseste: nós estamos nesta grande jornada evolutiva para que se cumpra em nós a obra do Pai. Exatamente. E qual é que é a obra do Pai? Portanto, de qual Jesus Cristo, nosso irmão maior, é o exemplo. É a representação da lei divina aqui na Terra. Portanto, nós precisamos aplicar na prática aquilo que Jesus nos tentou ensinar. E mais, portanto, estava aqui a dizer que, como disseste no estudo passado, que a jornada é o modo principal, que o prólogo é o grande incentivador aqui à nossa jornada. Portanto, é a introdução ao Evangelho. Utilizando aqui a analogia de nós, quando nascemos, não é? Precisamos de outro ser vivo, de outros 2 seres vivos para nascer, mas a caminhada é feita por nós. Nós aprendemos a caminhar sozinhos e essas primeiras passadas são difíceis, porque nós levantamos-nos, caímos e vamos aprendendo. Portanto, nós não aprendemos logo, não nascemos logo a falar, não nascemos logo a andar, não nascemos logo a correr. Portanto, este prólogo, e depois isto é tão giro porque as coisas vão se interligando e lendo daqui, lendo lá, realmente faz todo sentido. E agora percebo aqui a paixão do Filipe pelo estudo, porque as coisas parece que estão, é como se fosse um Lego, e se nós juntarmos as pecinhas todas, faz-se luz. E isso é grandioso. Pronto, eu também fiz aqui a pesquisa da palavra e da instrução. Quer dizer, da instrução, exatamente, instruir, mas não sei se queres que se fale já ou fica mais para a frente. Para já a instrução é só para a semana. Ok. A palavra é para hoje, é isso? Hoje vamos falar sobre a palavra. Mas queres que fale já ou mais para a frente? Estás com a palavra? Vamos embora. Ok. Pronto. Então, Não se pode cortar o entusiasmo a uma pessoa. A palavra, aqui na nota do Haroldo Dutra Dias. Lindo. Portanto, ele diz aqui. Eu tenho aqui 3 livros abertos, nem sei como é que é de começar. Palavras a respeito das quais foste instruído. Que pode ser substituído por ensinos a respeito dos quais foste instruído. E depois, não podemos esquecer que o Allan Kardec foi professor. Ele ensinava, ele instruía. Jesus foi um professor. Foi o nosso grande professor. Eu depois, entretanto, para pesquisar o significado da palavra, porque estive no NetSearch e na parte dos temas na Bíblia, no caminho de... Pronto. Só que havia muitos textos soltos, muitos poemas que continham a palavra. E até encontrei aqui um muito interessante, Emmanuel, que diz: a palavra esclarece,
O exemplo transforma. E o que é a palavra? Segundo aqui, eu também tenho aqui um livrinho que é o Espiritismo da AZ. Diz assim: a palavra é precioso dom que Deus concede para auxílio ao nosso progresso geral, a nossa felicidade e a nossa alegria, mas jamais para o insulto e a afronta contra o que quer que seja dentro da criação, nem mesmo ao mais abjeto verme e ainda menos contra o Criador de todas as coisas. Isto tem aqui duas lições que nós podemos retirar, que é: há quem faça o bom uso da palavra com a verdade e há quem faça o mau uso da palavra. E o Allan Kardec, no livro da Gênese, aqui no item 51, por acaso já estou a falar da instrução, mas eu acho que as coisas estão ligadas, portanto, inevitavelmente vou ter que referir. Ele dizia que, tendo o ensino de ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como algumas fábricas, a confecção de cada parte, o mesmo objeto é repartida por diversos operários. É aquilo que nós estamos aqui a fazer. E ele estava aqui ainda a dizer outra coisa que é muito interessante. Além disso, convém notar que, em grande parte, o ensino espírita foi dado integralmente, ele diz respeito a tão grande número de observações a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas e especiais, que seria impossível acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Portanto, o que é que eu retiro daqui? Este estudo não é pela observação, mas é pelo estudo, pela pesquisa, porque naquilo que dissemos no estudo anterior, a confirmação tem que ver com esta autoanálise, que até fizeste referência ao Santo Agostinho, de conhece-te a ti mesmo e diariamente temos que fazer o exercício. O que é que eu fiz hoje, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu posso não ter feito, que poderia ter feito. E também a parte da consciência, que é aqui o nosso guia, porque a nossa consciência é que vai ditar qual é o nosso caminho correto, o nosso caminho. E isto ainda está assim muito, porque eu hoje passei assim o dia a ouvir a Fernanda Malva, a ouvir o Filipe, a ler aqui, a ler acolá. Parece que isto está assim muito disperso, mas as coisas estão-me a fazer sentido. Isso significa o quê? Que eu ainda estou nas primeiras passadas, ainda estou a caminhar muito devagarinho, mas já vejo alguma luz. Portanto, irmãos, não desanimem. Não desanimem, porque todos vamos lá chegar. Portanto, as coisas vão fazendo sentido no nosso coração, na nossa cabeça, e é isso, é preciso, se nós estudarmos, empenharmos um pouco, lermos um pouco, e a intuição, como a Fernanda Malva dizia na sua intervenção do estudo passado, é fantástico, isto tudo é fantástico. E só me sinto grata por isso. E pronto, então a parte da instrução fica para a próxima semana. Vou dar a palavra a outro amiguinho. Obrigada. Muito bem. Pronto. Isto é a maravilha da descoberta. Estão a ver o que é que a descoberta faz quando a gente vai à procura, quando a gente acha, para que há um encontro, não é? Há uma alegria de compreender, há uma alegria das coisas começarem a fazer sentido. Agora tudo está disperso.
Mas quando, né, quando o ensino começa a entranhar em nós, né, nós começamos aqui, começamos lá está, começamos a ficar sintonizados com algo maior do que nós. É o tal SOD, que nós falámos do quarto ponto, que ainda vamos falar mais à frente sobre isso, não é para agora. Ou seja, reparem que a Maria José está assim a ter uns vislumbres daquilo que é o SOD, estão a ver? De conhecermos a verdade, de percebermos que realmente estamos com segurança que é realmente isto mesmo, que há uma compreensão espiritual do texto e da proposta que o texto nos traz para nós, para a nossa grande transformação. Estão a ver? Portanto, obrigado Maria José pelo teu contributo. Antes de passar a palavra aqui à Nica e à Márcia, precisamos só de encadear aqui o raciocínio, só para ficar mais fácil de compreensão. Há uma obra a ser cumprida por nós, estamos em construção, o nosso objetivo é sermos espíritos puros. Para chegarmos a espíritos puros, temos uma longa jornada a fazer, correto? Depois, observando todos aqueles que privaram com o mestre, só aqueles que estiveram com ele, mas também aqueles que, não estando com ele, ouviram a palavra e se dedicaram ao estudo, à vivência do Evangelho, todos eles trazem experiências. No entanto, não só de terceiros vive o homem, também da nossa individualidade vamos ter que fazer o quê? Uma pesquisa. E essa pesquisa não é uma pesquisa qualquer. Essa tem que ser uma pesquisa profunda, porque temos que ir às entranhas de nós mesmos para vermos o ponto onde nós estamos e para onde temos que melhorar. Para isso, necessitamos de confirmação. Como é que nós atingimos essa confirmação que estamos no caminho correto? Vamos à nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quando eu me comporto mal, quando eu ajo mal, quando eu penso mal, quando eu falo mal, a minha consciência dá-me sinal. Ou seja, cuidado, estás a ficar com a consciência pesada. Se eu ajo bem, se eu falo bem, se eu penso bem, eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho a certeza de que eu estou no caminho correto. Certo? Então, para que eu tenha segurança de que de facto estou no caminho correto, eu tenho que olhar para mim e dizer, bom, se eu faço o bem, se eu procuro o bem, se as minhas intenções mais íntimas são sempre de fazer o bem, então, independentemente daquilo que aconteça à minha volta, eu tenho a segurança em mim mesmo que estou no caminho correto. Porquê? Porque as minhas intenções mais íntimas confirmam, dão uma segurança de que eu estou a querer ser bom, eu estou a querer cumprir a lei. Estão a ver? Portanto, assim de uma forma resumida, podemos ter então este encadeamento. Então, vamos ler novamente e diz então o versículo. Para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Então, há aqui uma instrução que foi feita, que é dita através de palavras. Só que será mesmo só através de palavras? Aqui é que está. É que a palavra tem várias dinâmicas. A palavra, nós estamos a falar aqui de quê? De comunicação. A palavra é o meio de comunicação. E comunicar, como é que Jesus comunicou? Comunicou apenas com palavras. O que é que dá força? O que é que dá força às palavras de Jesus? É porque, reparem, muitas pessoas trouxeram ideias maravilhosas. Buda, Gandhi e outras personalidades que marcaram a história da humanidade, Maomé, não é? Reparem que todos eles trouxeram revelações do mundo espiritual, todos eles trouxeram a vida, mas o que diferencia Jesus Cristo de todos eles é o poder do exemplo. Então reparem como é que agora, nós utilizando aqui
juntando exemplo à palavra, como é que nós, fazendo o raciocínio, a construção que tem que ser feita em nós, ver os outros, olhar para ti, olhar para a tua consciência, olhar para como tu vives a vida para aferires com a tua consciência e para que através da tua palavra não seja uma palavra, mas seja um exemplo de vida, vejam como é que tudo isto se acaba por encadear de uma forma brilhante. De uma forma brilhante. Então, na verdade, nós estamos numa introdução. O que é que esta introdução nos está a querer dizer? Rapaziada do NEP, vocês vão entrar, né, num estudo do Evangelho, que na verdade é um estudo de vós mesmos. Então, então isto é um estudo, isto é verdade, é um estudo de autoconhecimento. É um estudo de transformação moral, do qual aprendemos com aquele que é moral sublime, é obra feita. É a grande luz. E se nós queremos atingir esse ápice, temos que aprender com quem? Com quem já é. Então reparem que a própria codificação espírita, os espíritos vêm dizer o quê? Os espíritos vêm nos dar elementos segundo a sua compreensão. Emmanuel não é um ser perfeito. Joana de Ângeles não é um ser perfeito. Agora, comparado connosco, eles estão mais à frente ou estão menos adiantados que nós? Estão mais adiantados. Então, se estão mais adiantados, o facto de eles se exprimirem através de texto pela psicografia dos médiuns, significa que os seus pensamentos estão mais próximos de Cristo, de nós ou não? Estão muito mais próximos. Então faz todo o sentido que a gente aprenda, não com as nossas observações pessoais, mas que aprendamos com quem, do ponto de vista espiritual, está mais próximo do Cristo. Então, eles vão ser um mecanismo de uma linguagem mais simples para nos descodificar aquilo que Jesus Cristo nos quer dizer. Estão a ver a ideia? É como se fosse um degrau para nós ascendermos a algo maior do que nós. Porque, na verdade, as palavras do Cristo estão ocultas, propositadamente. Agora vejam, eu conseguiria atingir as reflexões que nós estamos a ter. Eu nunca conseguiria fazer isto sozinho. Nunca. E reparem como é que os contributos, né? Os contributos de todos, né? Os contributos de todos fazem com que a gente ascenda em conjunto com as pequenas contribuições de cada um a que há algo maior do que nós. Mas temos que aprender com quem sabe. Por essa razão é que eu tenho muito cuidado em que a gente não se baseie numa opinião pessoal para o texto, mas que retiremos de quem já vive uma experiência de uma espiritualização muito maior e aprendermos com quem já vive essa experiência. Porque senão, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo, eu acho que é o outro. Mas reparem, nós estamos a achar de um ponto de vista que está muito limitado. Estão a ver? Então temos que ir buscar acima. Não é refletir, porque nós estamos todos em baixo. Então, é esta a dinâmica do estudo, está bem? Eu entusiasmo com isto. Oh, Nica, vamos lá, embora. Mais um contributo. Eu era só para rematar, então, o quarto versículo que eu não tinha resumido e que agora, enquanto a Maria José estava a falar, eu intuí que será a confirmação da identidade moral em nós. Muito bem. Seguindo este raciocínio que eu fiz em relação à evolução
não é? Relativamente à identidade moral e, portanto, com o quarto vem essa confirmação. E depois, já dando agora o meu pequeno contributo em relação ao significado de palavra. Exato. Eu pesquisei o sinónimo e tirei aqui 2 que me diziam mais qualquer coisa. Palavra, quer dizer também termo, e este termo refere-se ao limite ao espaço no tempo. E eu transpus isto relativamente à nossa evolução, ao tempo, ao espaço que necessitamos para que essa evolução comece a ser construída e, digamos, também confirmada por nós, termos essa consciência. E depois também pode ser verbo, que significa ação, processo, estado em que cada um se encontra relativamente a essa evolução moral que está a ser desenvolvida em nós. Pronto. E depois, na mesma fonte que a Maria José também utilizou, que eu também tenho, que é o Espiritismo da AZ, fui buscar aqui palavras da vida eterna. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Eu achei que isto consolidava um bocadinho o meu raciocínio. Muito E bem. pronto, Do que mais gostei foi das palavras de vida eterna. que vem Porque rematar e dá esta esperança que nós temos que ter para este trabalho, que é, de facto, de persistência, de vontade, de ânimo, de fé, de coragem, é isso tudo. Eu acho que o termos a eternidade à nossa frente dá-nos essa garantia de que, mesmo que haja um tropeço, uma falha pelo caminho, podemos sempre recomeçar, agarrar no que já construímos e continuar essa construção. É uma coisa dinâmica, contínua, não acaba. muito bem. Obrigado, Nica. Reparem nisto que a Nica trouxe. Palavras de vida eterna. Estas palavras que Jesus traz eram atuais no tempo do Cristo, são atuais hoje e vão ser atuais daqui a 5.000 anos para a frente ou 10.000 anos para a frente. Porque são palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna não se alteram mediante a evolução humana. Porquê? Porque elas constituem em si o verbo divino. Vão ver a importância disto? Então, estas palavras que Cristo trouxe são o quê? São palavras que durarão para sempre. Isto é um ensino, o ensino espiritual que nós aqui temos é um ensino imutável. É um ensino que nos ficará para sempre. É uma aprendizagem, é uma construção que é feita do ponto de vista espiritual que não cessa nesta vida. Esta aprendizagem vai nos ser útil para todo o sempre. Sabe a importância disto? A aprendizagem que aqui temos fica para todo o sempre. Estas palavras e a compreensão destas palavras ficar-nos-á para sempre. Palavras de vida eterna. Márcia. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Nossa, cada contribuição riquíssima. Gratidão a todos. Obrigado também. Quando eu comecei a refletir um pouco sobre o que nós iremos estudar hoje, que nós estamos estudando, e até na questão de nos situarmos nessa trilha, eu me lembrei veio a mim uma passagem do livro Renúncia,
né, quando Alcione explica como eles estudavam o Evangelho. Muito bem. E aí é um trechinho pequeno em que ela explica que líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Bem ao encontro daquilo que o Felipe falou, que são as camadas que a gente vai, ou as cascas da cebola que a gente vai tirando, que nós vamos retirando, até chegarmos, alcançarmos lá o ponto central, até a gente adquirir essa segurança. E ela continua: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, que é do que o Felipe também falou e todas as outras colegas trouxeram a mesma expressão. Vamos caminhando, vamos trilhando a nossa jornada ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Isso nos dá a dimensão de como é complexo, de como tem conteúdo, de quanto tempo nós vamos levar, para que tenhamos paciência conosco nesse caminhar. Muitos, e ela continua, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Então, não é essa a proposta do estudo aqui, é justamente o oposto. E tem quatro passos que ela coloca, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, nós estamos nesse caminho, primeiro tentando conhecer, meditando, porque quando nós estudamos, nós estamos meditando sobre essa mensagem, a respeito de seu conteúdo, o impacto em nossas vidas, as decisões que vamos tomar, as escolhas que vamos fazer, e vamos sentindo e vivendo. E sempre esse círculo, ele vai formando como uma espiral ascendente, porque nós vamos circulando, transitando nesses 4 passos, e cada vez que nós completamos, nós vamos subindo e transitando neles outra vez. Não sei se dá para visualizar bem essa ideia. Perfeito. Então, por mais ansiedade que isso gere em nossos corações, toda vez, pelo menos acontece comigo, que a gente vê que tropeça, e muitas vezes tropeça e cai, mas o fato da gente ter paciência, ter uma atitude amorosa com relação a nós mesmos, nesse caminho, nós não vamos atingir isso nesta encarnação. E com relação... Isso foi o que me veio à mente diante de toda essa conversação que o grupo teve aqui. Com relação à palavra, na pesquisa eu encontrei uma mensagem de Emmanuel que eu acho que no finalzinho ela traz um pouco disso que nós temos conversado aqui nesses últimos estudos dos quais eu tenho participado. Chama-se Caridade da Palavra. E os 2 últimos parágrafos, Emmanuel coloca assim: quando o nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando acordar
cada vez mais o nosso coração, mantê-lo desperto para isso, a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização, que também vem ao encontro da questão do autoconhecimento que nós temos discutido aqui. E o parágrafo seguinte, ele continua: conduzamos nossa língua a esse trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em novo campo de simpatia, irradiando o bem e recebendo, enriquecendo aos outros e engrandecendo a nós mesmos na abençoada ascensão para a luz. Acho que essa mensagem de Emmanuel, quando ele fala da palavra, e ele fecha com esses dois últimos parágrafos que eu achei que estão bem ligados ao que nós temos estudado por aqui esses dias. Era isso que eu tinha para dividir com o grupo. Muito bem, Obrigada. Márcia. Muito obrigado pelo seu contributo. A Márcia traz aqui esta referência da Alcione, que na verdade é a base do princípio do estudo do NEP, ou seja, é este estudo cauteloso, portanto, a própria citação que ela diz, portanto, uma leitura superficial, vagamente raciocinada, jamais nos dará para compreender a profundidade das palavras que aqui são estudadas. E reparem, por cada semana, imaginem uma espiral, não é? Dá uma volta, mas quando volta ao mesmo ponto, está sempre um pouco mais acima. Então é como se nós, semanalmente, dessemos uma volta. Mas a nossa compreensão do texto e a compreensão moral daquilo que vamos estudando vai cada vez, por cada círculo que nós fazemos de uma semana, vai cada vez sendo mais evolutiva. Estão a ver? Portanto, os padrões vão sempre quê? Numa grande espiral evolutiva. Mas há aqui uma linha de raciocínio que está sempre muito presente e que nos dá o quê? Que nos dá a tal certificação do controle universal do ensino dos espíritos, que é, ela também trouxe aqui a Márcia, conhecimento e aplicação. Que é o quê? Palavra e exemplo. Estão a ver? Veem como é que as referências nas nuances vão trazendo, ou seja, plim, 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 é isto, é isto, é isto, é isto. E nós temos que estar atentos a estes detalhes, porque vamos compreendendo que a mensagem principal da palavra palavra não é apenas palavra, é palavra e exemplo, é conhecimento e aplicação. Porque reparem, nós primeiros compreendemos cognitivamente. Eu compreendo as palavras, eu entendo o significado das palavras, eu entendo os sinónimos, eu entendo aquilo que tenho que fazer, mas o Evangelho só se torna verdadeiramente vivo quando eu vivo a palavra. A compreensão do Evangelho só vem quando nós vivemos as palavras. Quer dizer, então, mas estamos aqui tanto tempo, ainda não é completo? Pois não. Nós temos que compreender racionalmente. Mas sabem de uma coisa? Há muitas pessoas que se vinculam racionalmente ao Evangelho e nem por isso mudam. Porque os intelectuais, e a doutrina espírita tem isso, é desafiante do ponto de vista intelectual, porque é tanta coisa bonita, é tanta coisa que tem tanta lógica e tem tanto sentido, que é atrativa do ponto de vista intelectual. Mas se não vinculamos sentimento, podemos passar a vida na superficialidade e nunca vamos chegar às profundezas. Como é que nós vamos encontrar as profundezas? Na vivência.
quando eu levo uma ofensa e eu, porque sou estudante do NEP, eu não posso dizer nada, malandro. Vem-me aquelas ganas e eu... Ai, que horror, se não fosse espírito eu dizia-te já 3 ou 4. E engoles, custa, dói, choras, e depois no outro dia passa, negar a si mesmo. Ei, eu sei o que é isso. Eu sei. Sabem porque é que nós sabemos? Porque doeu através da vivência. Então, quando tu passas por uma experiência dessas, de levar um morro no estômago, mas é uma coisa consciente, reparem que não é... Eu controlei-me. Eu conscientemente, porquê? Porque tenho uma obrigação de sei a quem sirvo, eu consegui controlar-me, e quando isso acontece, há o quê? Há uma luz que começa a habitar em nós. Então, quando falarmos em negar a mim mesmo, como eu trago essa experiência, eu tenho uma... As palavras ganham uma outra dimensão. E estamos a falar só de um exemplo. Agora imaginem o que é viver, né, com este padrão comportamental na nossa vida. É esse o nosso objetivo. Essa é a construção que nós havemos de fazer. Maria José, faz favor. Antes da intervenção da Márcia, estava-me aqui a lembrar que, e não foi assim há muito tempo, quando eu ainda não tinha Jesus em mim, pensava eu que era ateia, e esta questão espiritual Calhar todos. entrou em mim, mas havia sempre algo que me fazia pensar que era justamente a palavra. A palavra de Jesus chegou-nos, vai aos 4 cantos do mundo. Isso sempre me fez pensar, apesar de, como é que eu ia dizer, como é que tantas pessoas no mundo acreditavam naquele ser, como é que a palavra chegou tão pura e tão verdadeira até aos dias de hoje? É porque há algum fundo de verdade. Não foi a palavra, Maria José. Foi o exemplo e foi o testemunho. Foi isso. Mas foi tudo, portanto, foi tudo através da palavra, não é? E através da palavra, porque nós estamos aqui a conversar uns com os outros e através das palavras, ainda. Esperemos que possamos transformar estas palavras em atos. Esta mulher está importantíssima hoje. Não, mas é incrível e eu por acaso pensava nisso e de facto, pronto, olha, cheguei tarde, mas cheguei ainda nesta encarnação e agora não há volta atrás. Portanto, é isso. Queria partilhar esta questão da palavra em mim, da palavra de Jesus que me chegou, que sempre ouvi, mas que nunca ouvi nem ver, nem ouvir com olhos de ver, nem de ouvir. Portanto, e agora era como a Márcia estava a dizer, nós temos que ir aprofundando no coração, temos que, e não ser superficial. Nós aqui ainda estamos a passinhos, mas queremos aprofundar mesmo nas entranhas, no âmago da questão. Nós sabemos que essa a intenção do NEP, mas vamos caminhando. Obrigada. Obrigado. Vou trazer aqui uma frase que cai aqui que nem uma luva e tem que apontar aí nos vossos caderninhos que estão aí. É uma citação do Francisco de Assis, que diz assim: evangelize sempre e, se necessário, utilize palavra. Estão a ver? Evangelize sempre e, se necessário, utilize palavras.
Então, reparem como é que, mais do que as nossas palavras, que nós comuniquemos de alma para alma, como? Não é com palavras, é com a nossa vida. Que a nossa vida seja uma representação prática das palavras de Jesus. Porque se nós fizermos isso, estamos a fazer exatamente aquilo que ele fez. Porque Jesus falou muitas palavras, mas não escreveu uma sequer. As pessoas escreveram em texto que se transformam em palavras, mas pela sua vida. E é a sua vida que impacta a humanidade e que o faz ser diferente de todos os outros. Então, começamos aqui a concluir que a palavra deve ser substituída por exemplo. Olhem que belo. Olhem onde é que isto vai parar? Se a gente alguma vez, né, antes do estudo, tínhamos este raciocínio. Jamais. Como é que isto tudo faz tanto sentido? Fernanda. Então, antes de mais, eu estou muito orgulhosa, posso dizê-lo, pela Maria José. E já me conseguiu emocionar, porque eu acho que ela bebeu a mensagem que eu ontem lhe trouxe. E ela já me fez chegar exatamente, pelo menos este raciocínio. Estou muito, muito, muito feliz, porque é exatamente quando eu pesquisei a palavra, a minha pesquisa foi de encontro palavra e exemplo. E hoje, durante o dia, e desde ontem, pronto, eu realmente esta palavra e exemplo estão demasiado ligados. Então eu vou partilhar convosco a pesquisa que eu fiz. Muito bem. E que está exatamente ligado àquilo que eu procurei. E que é de Luz e Vida, de Emanuel, Palavras e Exemplos. Vou-vos buscar algumas frases que me traduziram o meu entendimento. E neste livro, Luz e Vida, ele diz: a palavra esclarece, o exemplo transforma. E depois, endereços da... Sim, Filipe? Não, estou-me a rir, estou a achar graça. Estou a gostar. E depois, no Endereços da Paz, que é palavra, diz o seguinte: a palavra é a bússola da nossa alma, onde estivermos. E depois ainda procurei, e no Relicário da Luz, comecemos por nós mesmos. Então diz assim: difunde a humildade, buscando a vontade divina, com o esquecimento dos teus caprichos humanos e os companheiros de ideal. E agora vem aquilo que mais me tocou, que é: fortalecidos pelo teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. E depois ainda diz ainda: propaga a fé, suportando as reveses do teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigáveis. E quem te observa crescerá em otimismo e confiança. Eu saliento aqui porque hoje realmente isto diz-me muito. E depois ainda no Moradias de Luz, em Aprendamos, diz o seguinte: é preciso falar para os outros a linguagem inarticulada do exemplo que flui pelas atitudes e decisões, pelos gestos de fraternidade e pelas mãos operosas, porque o homem eterno somente percebe a oração dos atos para cogitar a eternidade, que é o nosso património comum. E vou finalizar aqui estas minhas frases que pessoalmente me disseram muito, porque têm tudo a ver com a palavra e com o colocarmos em prática o exemplo, porque mais do que a palavra é o exemplo que os outros e que nós próprios interiorizamos em nós, porque se nós exercitarmos algo, nós aprendemos mais facilmente do que se nós apenas isso só verbalizarmos. E para terminar, e tendo em conta o exemplo, também nas pesquisas, e por acaso encontrei na Bíblia do Caminho, que fala de um irmão nosso, que é o Severiano, que, só resumidamente, ele era um espírita, ele trabalhava afincadamente no seu centro espírita, ele era doutrinador. Para quem não sabe, doutrinador
é aquele que fala e orienta e dá bons conselhos aos espíritos que vêm à fala com quem tem mediunidade. E ele era extraordinário, portanto, daquilo que eu li, ele era extraordinário nesta sua função, era extraordinário na função de coordenador dos trabalhos no Centro Espírita, e na altura ele desencarnou. E ele percebeu que não estava em boas condições e não conseguia entender o porquê. Então, de onde vem o porquê? É porque ele era muito atencioso e tudo isto, ele dava tudo, ele dava a vida no Centro Espírita e fazia o bem, atenção, e dava-o com amor, com muito carinho, fazia isso tudo. Só que ele tinha um outro problema, ele não suportava a esposa, porque a esposa não partilhava das mesmas ideais que eles, e ele tinha esse grave problema com a esposa e com os filhos. Portanto, então, agora a minha reflexão pessoal, ele, para salvaguardar esta falha que tinha em relação à família, dava tudo o que podia no Centro Espírita. E fazia o bem, só que nós temos que conciliar as duas coisas. E isto nós podemos trazer aqui para as nossas vidas, porque o aprimoramento e o saber moral é necessário e é extremamente importante, mas não podemos deixar de conviver e aprender com essas convivências no meio familiar, no meio profissional, no nosso meio da sociedade. Lá está, palavra e exemplo. E termino por agora. Muito bem. Isto hoje está mesmo interessante. Muito bem. Que orgulho que eu tenho nas nossas colegas nepianas. Muito bem. Ok. Então, vamos adicionar aqui mais um elementozinho. É assim. Nós estamos a fazer pesquisa. Né? Já vimos como é que... Reparem, portanto, como é que estas pequenas frases... E a ideia não é nós realmente lermos as frases todas ou lermos as lições todas. Estão a ver? Porque fácil seria... Ora, víamos o título e dizíamos assim, palavra e exemplo, olha, copiamos o link e escarrapachamos a lição toda e depois quem quiser que veja. Isso é o trabalho simples, isso é o trabalho fácil. Entendem? A ideia é nós termos uma linha interpretativa e nós, reparem, com o hábito é que nós vamos começando a perceber as dinâmicas das coisas. Não sei se vocês já se aperceberam, mas geralmente o sumo da lição está onde? Está sempre quase nos finais. Porque Emmanuel tem uma escrita muito peculiar. Ele primeiro começa a dar exemplo, geralmente daquilo que não é, do oposto, para depois rematar e fazer um vinco muito afincado da ideia principal. Primeiro diz o que não é, para depois dizer o que é. Então, o sumo, grande parte do sumo das nossas lições que nos importa retirar estão nos últimos versos, nos últimos parágrafos, ou ali nos penúltimos, ou nos últimos. Portanto, vejam que isto já é experiência adquirida da pesquisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Se aquilo ao princípio, quando começamos a ler, não nos diz assim muito, vamos o quê? Saltamos para baixo. Estão a ver? Pronto, isto já são alguns truques de quê? Da pesquisa, mas isso também já se consegue quando temos alguma experiência em relação a isso. Mas pronto, se nós pudermos ler nesta fase a lição toda e depois retirar então a pérola, é o melhor. Porque nós vamos perceber, epá, isto encaixa-se mesmo bem. E, portanto, quando trazemos o contributo, trazemos apenas dessa questão. Agora, nós estamos a fazer esta pesquisa circunscrita apenas ao Emmanuel ou ao site Bíblia do Caminho. Mas há outras fontes de pesquisa que não são estas. Há não é lei, mas é uma regra também que a Bíblia responde à própria Bíblia. Então, vai haver várias passagens na Bíblia, neste caso no Novo Testamento, que vão falar sobre quê? Sobre palavra, neste caso. Então, uma possibilidade
de irmos à procura de mais conteúdo que nos ajude a perceber o contexto da palavra neste versículo, é nós vermos dentro do Novo Testamento ou dentro da Bíblia, num seu todo, Velho Testamento ou Novo Testamento, palavras ou versículos que falem sobre palavra, sobre exemplo. Estão a ver? Então, chamamos a isto referências cruzadas. Ok? Quando nós vamos buscar versículos que são complementares àquilo que nós estamos a estudar, diz-se que é referências cruzadas, tá bom? É só para termos esta linguagem mais ou menos feita. Então, vocês já ouviram uma palavra que vocês já ouviram de certeza, que agora não se estão a lembrar porque eu ainda não disse, né? Mas vocês já ouviram a expressão da boca fala o que está cheio o coração? Então vejam, a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras vão ser um reflexo daquilo que nós somos. Estão a ver? As palavras do Cristo são um reflexo daquilo que Ele é. Faz sentido ou não? Então, agora vou-vos trazer uma maravilha, que vocês todos conhecem, mas com uma referência cruzada com o Novo Testamento. Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. O que é que diz este nosso versículo? Para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Palavras, instrução. E agora vejam. Abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. O que é que Jesus vai dizer a todos nós? Vou ler. Ficamos já com os cabelos todos em pé. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus está a falar do quê? Humildade, resiliência, misericórdia, mansuetude, justiça. E são estas virtudes morais que Jesus, abrindo a boca, é o que está cheio no seu coração. Então, a instrução do Cristo, quando abre a boca, é dizer daquilo que ele tem nele. E as palavras pelo exemplo, a vivência do exemplo, mesmo que nós não digamos nada, nós conseguimos refletir aquilo que vai dentro de nós ou não? Conseguimos. Então vejam que as palavras é apenas uma manifestação física. Porque eu posso não dizer uma palavra, eu posso ser mudo. Mas as minhas atitudes vão demonstrar aquilo que eu sou. Querem um exemplo comum? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin não dizia uma única palavra. A sua arte teatral, né? O homem não dizia uma palavra. E ele comunicava bem ou não? Todos compreendíamos a sua arte ou não? Como é que seria esse Charlie Chaplin? Nunca o conhecemos, mas através daquilo que ele demonstrava na sua arte. Que características é que aquele homem teria? Será um homem sensível? Certamente. Estou aqui a dizer a Maria José Ferreira, criativo. Criativo. Mas vejam como é que nós
pela forma como nós agimos, sem dizer uma palavra, conseguimos dizer tanto. Eu vou cruzar esta informação com outra. Vocês também já ouviram. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. É ou não é? Isto é pelo oposto. Quando eu começo a falar mal de alguém, quando eu começo a apontar o dedo a alguém, eu estou a falar muito mais de mim do que do outro. Porquê? Porque eu estou a dizer daquilo que me vai no coração. E se eu estou incomodado com o erro do outro, significa que eu próprio estou vinculado a esse erro também. Então, o cuidado com as nossas palavras que temos que ter é muito importante e é muito relevante. Porque se estamos a ser instruídos pelo Cristo, como é que têm que ser as nossas palavras? Têm que ser boas. Têm que ter boa intenção. Então, quando enchemos o coração destas virtudes, como é que serão as nossas palavras? Serão palavras mansas, justas, corretas. Isto é uma beleza. Oh, Nica, faz favor. Filipe, era só para confirmar de que Cristo deixou-nos, não por palavras, mas por atos, de que a boa ação tem sempre uma boa reação. E que tudo isso depois vai criando o tal grãozinho de mostarda, porque muitas boas ações vão gerando muito boas reações. E eu acho que é até mais isso do que propriamente as palavras, que faz, digamos, que fica na nossa memória. Uma boa ação nossa, eu acho que vale mais do que 1000 palavras, por muito boas que elas sejam. Porque fica a marca. A ação acho que é mais... não sei, como estamos num mundo material, a ação é mais material, não sei se me estou a fazer entender. A palavra pode ser mais etérea, mas o etéreo não quer dizer que seja melhor. Pronto, desfuma-se com mais facilidade, não é? Porque nem todos têm a capacidade de ouvir. Agora, o que é visível, o que é palpável, mais ou menos todos conseguem ver. Muitos também irão, se calhar, ficar um bocadinho longe da ação na sua totalidade, não é? Mas eu acho que uma boa ação deixa sempre uma boa reação. Muito bem. Obrigado, Nica. Deu-me para aqui. Lá está, é o tal poder do exemplo, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, já não me lembro qual é o capítulo, só tinha assim as ideias mais ou menos soltas, diz lá que não há, por mais trevoso que um espírito possa ser, não é este o contexto, não nada disto, mas a ideia é esta: ninguém fica indiferente a uma boa ação. Não há espírito nenhum, por mais ignorante que seja, que fique indiferente a uma boa ação. Então, reparem, como é que nós, só um bocadinho, como é que nós nos vamos também libertando dos nossos processos obsessivos e como é que nós nos vamos libertando das nossas próprias dores? É através das boas ações. Então, reparem que as boas ações, o poder do exemplo, mais do que as palavras, é que fazem um reflexo, é que nos fazem auto-iluminar. E quando nós nos iluminamos através da vivência, costuma-se dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Aqui, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. O nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo do Cristo vale mais do que 300 traduções da Bíblia. Sabe onde é que isto vai parar? É que o que vai valer mais na nossa vida vai ser a forma como nós a vamos viver. É o nosso legado.
São as palavras que vão ser escritas por aquilo que tu fizeste, pela forma como te comportaste e pela forma cristã como viveste a tua vida. Diga lá, Nica. Era só para. Ia dizer e depois passou-me. Que foi no Espiritismo que eu encontrei o ânimo e, digamos, o combustível para me obrigar a continuar aquilo que eu já tinha começado. Eu já genuinamente tinha necessidade de fazer o bem, mas depois, quando aqui cheguei, percebi que de facto é mesmo esse o caminho e não há mais nenhum. E então essa validação, essa também confirmação de que eu estava a ir pelo caminho certo, apesar de muitos poucos quererem ir por aí, não é? Aparentemente. E então isso deu-me a tal paz de espírito que eu precisava, porque contextualizou todo o esforço que eu fazia quando todos queriam ir para um lado e eu insistia em ir para o outro. E esta sociedade às vezes isola-nos um bocadinho, quando nós temos tendência a ir por um caminho diferente. E felizmente que o meu era mais pelo lado do bom e do bem, não é? Mas isso às vezes era um bocado frustrante para mim, porque eu achava-me isolada. E fui encontrar pessoas que de facto têm o mesmo propósito de vida que eu, e isso ajuda-nos muito. É a tal partilha, o tal ânimo que vamos dando uns aos outros para que isso seja mais sustentável e que falhemos menos nas nossas atitudes e que haja alguém que vá puxando cada vez mais pelo nosso lado melhor e que vá contextualizando isso no nosso dia a dia e em relação à sociedade, porque de facto é doloroso viver numa sociedade em que ser bom não é bom. Não sei se me estou a fazer entender. Em que dói ser bom. A pessoa é mais apontada por fazer bem do que se não fizer. E isso às vezes é difícil, nem todas as pessoas, principalmente aquelas que têm às vezes necessidade de aceitação, e eu era uma delas, isso a mim era um bocado difícil, eu sentir-me acolhida numa sociedade em que eu não tinha cabimento, porque a minha maneira de atuar e de ser não era igual à dos outros. E o espiritismo, de facto, deu-me esse amparo, que eu andava um bocadinho desamparada na vida. Muito bem, muito obrigado. Então, reparem, nós muitas vezes vamos falando do espiritismo às pessoas, assim, aquelas nuancezinhas, quando vimos alguém mais tristonho, quando... E uma reflexão que eu gostava de trazer para nós é que, se em nós, não é? Isto já é trazer o prólogo para nós, não é? Porque estávamos a falar no texto, estávamos a falar da parte simbólica do texto, e agora há uma outra dinâmica que é, já compreendemos a parte literal, correto? Já refletimos sobre a parte simbólica, correto? Agora vamos trazer para nós, que é outra camada. Como é que são as minhas palavras? As minhas palavras trazem o exemplo anexado? Quantas vezes a gente procura consolar as pessoas? Mas será que as nossas atitudes, será que a nossa vida fala da mesma forma como a nossa boca fala? E às vezes há pessoas que não dizem uma palavra, mas a gente sabe, se formos falar com ela, que ela não nos julga. É assim ou não é? Sabemos que formos falar com aquela pessoa,
nós vamos ter um apoio, nós vamos ter um incentivo, nós vamos ter alguém que nos trata com carinho, nós vamos ter alguém que nos compreende. Então nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que ser exemplos. Porque até aqui, raras são as pessoas que se tornam exemplos do Cristo. Raríssimas. Então, há um quinto evangelho a escrever, que é o evangelho da nossa vida. Tenho que buscar aqui uma leitura, eu tenho-a sempre aqui escondida. Fala lá, Fernanda, que eu vou-te ouvir, mas vou ver se consigo buscar essa... Não, só vai de encontro ao que tu estavas a dizer, Sim. porque muitas vezes aquilo que nós fazemos e dizemos não se coaduna com aquilo que é o nosso ideal. E por acaso, lá está, aquilo que nós estamos aqui a aprender, que de certo modo vai interiorizar-se aqui na nossa consciência. A minha consciência, em alguns momentos dos dias, eu consigo percepcionar, vem-me dizer exatamente que determinada atitude ou que determinada palavra que foi dita não se coaduna com aquilo que eu quero ser, não se coaduna com aquilo que eu idealizo que seja o mais acertado. E dou por mim a pensar que à tarde vem-me este pensamento. O pensamento não é mais do que a nossa consciência a bater-nos à porta a dizer: atenção, atenção, procedeste mal, fizeste errado. E eu dou por mim a fazer estas reflexões, ou seja, a lembrar-me de determinados pensamentos que tive, que realmente vêm confirmar, efetivamente, o procedimento errado que eu fiz. E só agora, voltando aqui um bocadinho atrás, tu estavas há bocadinho a falar de falar de espiritismo às pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam assustadas, quem não sabe, quem não conhece, fica assustado com a palavra. Eu, por norma, não utilizo a palavra. Eu, por norma, utilizo apenas aquilo que é possível dizer-se à pessoa. Não lhe chamar espiritismo, não lhe chamar com este nome, não falar assim de espírito, nada disso, mas trazer um conteúdo que leve a pessoa a refletir. E muitas vezes eu consigo que as pessoas reflitam, que vejam um fio condutor, mas sem lhe chamar pelo nome, porque se eu lhe for dizer o nome, a pessoa já se vai retrair. É mesmo isto. Pronto, é só uma checa. Bem. Então, olha uma coisa. Nós estudamos a doutrina espírita, não é? Estudamos a doutrina espírita. E quando nós falamos, estamos a falar de instruções pelas quais fomos, de ensinos pelos quais fomos instruídos. Não é? Nós não estamos a ser instruídos pelo pensamento espírita? Não estudamos o curso básico, não estudamos o livro dos espíritos, não estudamos tudo isso? Então, mais do que palavras compreendidas, entendidas, percebidas pelos estudos, nós temos aqui uma metodologia que o Cristo nos ensina para ensinar também. Como? Mais do que palavras, através dos exemplos. Então, onde é que isto vai cruzar? Que eu tenho que ser uma representação dos ensinos que eu recolho. Eu tenho que ser uma transformação daquilo que os conhecimentos adquiridos fazem em mim.
Ou seja, uma pessoa antes de ser instruído e uma pessoa depois de ser instruído. E isso faz toda a diferença. E sabem de uma coisa? As pessoas vão notar. Vou dar-vos um exemplo pessoal. As pessoas já se começaram a perceber, não é? Que eu já quase não vou ao clube, né? Já deixei de jogar snooker, já vendi os tacos todos. Aquela gente anda tudo doido, não é? Anda tudo doido, não é? Só que reparem, depois deste ano e meio, eu simplesmente já não consigo sequer estar ali. Se isso me dói, ai, não queiram saber que eu construí aquilo tudo com tanto carinho, com tanto amor, com tanto... E agora vou ter que deixar aquilo tudo para trás. Está-me a ir mesmo às entranhas, porque aquilo é o meu bebé construído com muito amor, né? Que tem ali 30, 40 pessoas em volta daquele projeto que foi feito com tanto carinho. Só que agora o Cristo chama. Agora eu tenho que viver o Evangelho. Agora eu vou ter que escolher. E eu creio que muitos não vão entender. Mas também haverá alguns que vão admirar a coragem. Então nós estamos sempre a ser observados. Há alguns que duvidaram. Mas quando vem a casa com o Evangelho já com 1 ano e meio, começa a ser diferente. E quando virem a casa aí com o Evangelho com 20 anos, o testemunho será ainda maior. E todos aqueles que acompanharem todos esses tempos estarão a ser exemplo para muitos outros. Porque no final, o pior que nos pode acontecer, sabem o que é? É a gente olhar para trás e dizer assim, bolas, vivi 60 anos, 70 anos, 80 anos. E o que é que eu tenho? Não construí nada. Não amei. Vivi só para mim. Não conheci nada. Lutei toda a vida para ter esta casa ou este emprego e sinto-me triste na mesma, tal e qual me sentia há 40 anos. Agora, que todos nós entendamos que estes sacrifícios individuais que a gente possa fazer por amor a Jesus, por amor a nós próprios, por amor aos outros, é as palavras que a gente fala sem dizer uma palavra. E reparem, quando eu estou num processo de decisão, qual é o estudo que eu estou a fazer esta semana? Requisitos para seguir Jesus. Nega a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue. Porque depois a espiritualidade tem estas particularidades, não é? É tal história, epá, parece que este estudo hoje foi mesmo para mim. Pois é. Os estudos são sempre para nós. Os estudos são sempre para nós. Então, a vivência do exemplo, eu acho que é a conclusão que a gente vai fazer aqui, é que a palavra tem que ir também com o exemplo. E mais que a palavra, tem de ir primeiramente o exemplo. Quando as palavras
são faladas com a propriedade da vivência, como é que é a vibração da palavra? Como é que é? Ela soa falsa? Não. E isso comunica. Então, se eu disser a alguém, eu compreendo aquilo que tu estás a passar, mas compreendendo mesmo, a pessoa vai sentir um tipo de vibração no nosso próprio tom da voz. Mas se eu só conheço a situação do ponto de vista intelectual, vou dizer, eu conheço aquilo que tu estás a passar. E a pessoa vai sentir. Cala, mas é a boca que tu não sabes patavina daquilo que estou a passar. Percebem a diferença? Entre a propriedade das palavras e da vibração espiritual que provém das nossas palavras, quando elas são coadjuvadas com o sentimento. Por que é que a palavra de Jesus era tão impactante? Porque elas traziam em si a sua vibração espiritual. Do quê? Da construção do homem feito. E por isso é que ele, estando quieto, sem dizer uma palavra, irradiava, porque aquilo que habitava nele era de uma monstruosidade espiritual, que é a sua psicosfera, não é? A sua egrégora, a sua aura, o seu campo eletromagnético à sua volta, não é? Abarcava, curava as pessoas à sua volta. Porquê é que Francisco Cândido Xavier tinha tantas mães, para além das comunicações espirituais? Houve pessoas que nunca receberam comunicação espiritual nenhuma e saíam dali consoladas. Então, é a irradiação deste espírito que, sem dizer uma palavra, ele consolava. Mas era por quê? Será que era por causa da psicografia do Chico Xavier? Isso era uma forma de atração. Mas o que mais importava naquelas reuniões era a forma como o Chico tratava as pessoas. Era o carinho de olhar para aquelas mães e compadecer-se delas de uma forma verdadeira. Mais do que a comunicação em si. É o amor que ele deu às pessoas que fala mais do que a psicografia dele. Porque toda a gente compreendia o Chico como um cristão, como um grande servo de Jesus. E por isso é que ele foi diferente de todos os outros. Porque juntava a psicografia com o quê? Com o exemplo. Sempre, sempre, sempre são assim. E todas as pessoas que juntam as palavras com o exemplo têm uma vibração diferente, têm uma construção diferente, falam de forma diferente, constroem as coisas de uma forma diferente. Então, quem quer concluir aqui algum pensamento para nós fecharmos o nosso estudo hoje? Acho que estamos aqui já em reta final. Quais são então as grandes conclusões que nós podemos, daquilo que já estudámos até agora, assim de uma forma sucinta? O que é que nós podíamos reter, tudo aquilo que já falámos desde o início? O que é que nós estamos a aprender? Fernanda, vá, bora lá. O que é que nós estamos a aprender? Nós estamos a aprender... Conclusões de tudo isto. É o que eu dizia desde o início. Nós estamos a construir-nos, a descobrirmos-nos, a percebermos o que é o certo ou o que é o mais certo e a tentar eliminar os nossos defeitos. Isto nós vamos descobrindo com maior conhecimento, com maior consciência, com maior segurança e vamos exatamente exemplificar tudo aquilo que nós aprendemos e que consideramos certo. Ao exemplificar, estamos a vivenciar uma vida que é a vida moral que se espera e que estamos a construir, não é? Mas neste momento estamos um pouquinho melhor do que estávamos. Portanto, nós estamos neste momento a exercitar, a exemplificar uma experiência de vida sobre um patamar que é aquele que nós temos segurança que está certo,
com conteúdos, com ideias, com moralidade que nós temos a certeza de que está certa. Muito bem. Porque a consciência vai nos dizer exatamente que se estamos certos ou se não estamos certos. Muito bem. Ó Sónia, estavas aqui a escrever, podes falar em vez de escrever. Tinhas que me tramar, não é? Claro. Não, o que eu estava a escrever é que estamos a aprender a olhar para dentro de nós e a entender as palavras que temos que pôr em prática. Acima de tudo, a ouvir as palavras do nosso coração. E este estudo hoje vem-me lembrar de muitas coisas que eu me tenho esquecido e que muitas das vezes fazem todo o sentido, mas porque temos pressa para tudo, nos esquecemos que são importantes, não é? E o olhar para dentro de nós muitas das vezes é fazer aquela pausa e deixar de pensar com a cabeça e sentir com o coração, não é? Acho que é muito isto. Muito bem, obrigado, Sónia. Obrigado. Então, alguém mais quer dizer alguma coisa? Alguma conclusão? Muito bem. Fábio. Eu só quero dizer, acrescentar aqui também acerca da palavra, do que tudo ouvi, e porque cada um de nós é um exemplo para cada um de nós. Porque eu acabei de ouvir, eles o que disseram é um exemplo para mim e encaixou em mim e o seu exemplo, o vosso exemplo, fez com que eu me enchesse de amor no meu coração e tivesse vontade para seguir. E por isso eu quero agradecer a cada um de vocês o exemplo que me deram. Obrigado. Obrigado também, Fábio. Lá está. O Fábio é daquelas pessoas que a gente sabe. Vem sempre coisa boa. Né? Dali vem sempre coisa boa, não é hipótese. Né? Porquê? Porque as palavras falam do que está cheio o coração. Obrigado, Fábio. Muito bem. Então, quem é que quer fazer a prece de encerramento? Isto, salvo... Anabela, queres dizer alguma coisa? Parece que estás aí com cara de quem quer dizer alguma coisa. Tão resumido E baralhando? esta emoção. Isto é muito amor, muito amor junto. Nós cada vez estamos melhores e é uma grande felicidade, a felicidade partilhar estes momentos todos juntos, porque está a crescer aqui dentro de nós este amor de Jesus, este Deus que está sempre dentro de nós e que nos dá tanta força para caminharmos. Acho que isto é uma maravilha. É as maravilhas de Deus. Exato. Acho que ele está muito contente connosco. Obrigado, Ana. Que assim, nada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Beto, estavas aqui a agradecer? Estava lá qualquer coisa? Maria José, diz. Olha, como estava com a minha santa ignorância no princípio, também vos quero agradecer, porque valeu a pena, que hoje foi uma lição extraordinária, que realmente, como o Fábio diz, entra-nos no coração. Eu acho que até a pedra mais dura ficou lapidada. E realmente quero-vos dar os parabéns, porque eu que não tinha ainda entendido, hoje foi uma lição extraordinária. E não podia passar sem vos agradecer, porque realmente estamos todos a caminhar lado a lado. E é dando as mãos uns aos outros que lá chegaremos. Com certeza que sim. Obrigado, Maria José. Não os consegui entender. Obrigado também a todos. Yeah. Obrigado, Maria José. Nica?
é só para dizer que eu acho que hoje matámos a sede desta fonte divina, porque às vezes as palavras saciam-nos. Uhum. E hoje acho que foi um dia em que isso de alguma forma aconteceu. Aqueles que falaram mais, se calhar, também saciaram os outros que tinham vontade e não conseguiam. Mas eu acho que todos nós fizemos esta refeição e bebemos desta água que tanto precisávamos e que o calor também nos obriga a beber com mais quantidade. Mas é essa sensação que levo daqui, é que vou saciado. Muito bem, obrigado, Mica. Então vejam, se nós ainda não sabemos nada e conseguimos ficar saciados desta forma, imaginem quando nós estivermos um pouco mais adiantados, vocês comprem lenços, que isto vai ser bonito. Bom, então preciso de um voluntário para a prece de encerramento e vamos ouvir uma música para terminar. Não, se calhar terminamos com a música. Terminamos com a música, tem que ser. Isto está mesmo a pedir os pés do monte, porque nós ouvimos a palavra, ouvimos a voz de Jesus e cada vez mais ela está mais clara nas nossas consciências. Então, minhas senhoras e meus senhores, com todos vós, Tim e Vanessa, os pés do monte.
ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta